tem que ter Bíblia à mão. Se não tiver Bíblia à mão, não tem exposição. Gostou? Foi boa essa, né? Se não tiver Bíblia à mão, não tem exposição bíblica. Como é que eu vou fazer exposição bíblica sem Bíblia? Não tem como, né? Não tem sentido uma coisa dessa. Eu tenho ali 8 horas e 39, 9 horas e 39, era necessário, eu demorei um pouquinho hoje, e era necessário que eu falasse, explicasse bastante claramente aos irmãos, mas nós vamos, nossa projeção aqui é terminar. A gente não tem que correr aqui não, tá? A exposição bíblica não tem que correr, tem que tentar explicar o texto, né? Então nós vamos tentar terminar aqui até 10h10, tá? 10h10, se Deus quiser, nós estamos terminando, tá bom? Vamos lá? Malaquias agora, então, do 5 ao 14. Malaquias, do 5 ao 14, hoje nós temos um subtítulo que é O Senhor reprova os sacerdotes, tá bom? Exposição do livro de Malaquias, então, então vamos lá, né? Vamos fazer a leitura, então, devagar, com calma, do texto, e vamos ver o que Deus tem para a gente aqui. Nós vamos começar no 6, né? Nós explicamos, o último estudo foi uma introdução. Quem não assistiu essa introdução, por favor, vá lá no meu canal, lá tem, na minha página aí tem, então você pode assistir a introdução para que você entenda todo o contexto ali de Malaquias, tá bom? Bom, aqui diz: o filho honra seu pai. A questão aqui, deixa eu tentar explicar, para fazer ficar claro aqui. A questão aqui é que, como o subtítulo que eu coloquei, tá? O Senhor reprova o comportamento, as atitudes dos sacerdotes. Então a gente tem que entender que Malaquias tem muito a ver com uma chamada de atenção aos líderes religiosos, tá? Assim? Aos sacerdotes, daquele contexto do Antigo Testamento. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, isso aqui é a tradução NVI, tá? Eu também depois leio aqui, como vocês sabem, eu leio aqui, leio lá, até para ter mais didaticamente, né? Claro, né? Ajudar, né? Na didática do negócio. Onde está a honra que me é devida? Ou seja, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Cadê o respeito? Né? Ele poderia dizer assim: cadê o respeito? Cadê se eu sou o pai? Né? Bom, se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Quer dizer, se eu sou o Senhor, onde está o temor? Cadê o temor de vocês? São perguntas que buscam respostas, logicamente, dos ouvintes. Cadê o temor de vocês se eu sou o Senhor? Né? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes, ou a vocês, líderes religiosos. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Aí, Deus fala: vocês que desprezam o meu nome. E as pessoas perguntam, eles perguntavam: mas como nós temos feito isso? Como nós estamos, de que modo nós estamos desprezando o teu nome? Aí o profeta Malaquias, da parte de Deus, vai informá-los, né? Claro que eles sabem, mas vai informá-los mesmo assim, né? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda pergunto: de que maneira te desonramos ou te desrespeitamos, né? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível. Olha bem, na minha tradução aqui, no verso 7, está assim, ó: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Pão imundo. A expressão aqui de pão imundo, lechem, né? Lechem, pão, pode ser comida, como ele traduziu aqui, comida, pode ser alimento. Tá? A ideia é que é uma oferta impura ao Senhor.
Megoal no hebraico, essa ideia de impuro, sujo, né? Megoal, impuro, sujo, imundo, são palavras que poderiam ser usadas aqui. Então, o que ele está dizendo? Vocês estão trazendo o quê? Alimento, pão, impuro, imundo, sujo, tá? Ao meu altar. E todo mundo sabe que todos os alimentos que eram oferecidos ao Senhor, eles eram alimentos muito cautelosamente selecionados, os melhores alimentos, tá? Perfeitos alimentos. Gente, e isso era terrível, e eles faziam isso. Eles faziam isso. E eles perguntavam de que maneira nós o desonramos, de que maneira nós desrespeitamos o Senhor. Quer dizer, não era preciso nem explicar isso, porque está muito claro o que eles faziam, tá? Porque tinha toda uma regra. A palavra de Deus, ela deixa bem claro todas as regras, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, né? Em relação à oferta, como era a oferta, qual a qualidade da oferta, do ofertante também, né? Lógico, né? Então, é basicamente isso daí, tá? Então, eles desprezavam a mesa, ou pode ser também colocado aqui em outra tradução, o altar do Senhor. Eles desprezavam o altar do Senhor, certo? O altar de sacrifício, aquilo que era oferecido ao Senhor. Eles desprezavam. Bom, continuando o texto aí, nós vamos lá para o 8 agora. O 8. Ele continua no mesmo raciocínio, né? Na hora de trazerem animais servos, olha bem, animais servos, para sacrificar, vocês não veem mal algum. Quer dizer, eles traziam animais servos, proibidos, porque animais servos não podiam ser oferecidos ao Senhor. Tinha como, né? Tinha todo lá, Levítico, tem todos os critérios, todos os detalhes para se oferecer o sacrifício ao Senhor. E não podia ser um animal servo, claro que não. Então, na hora de trazer animais servos para sacrificar, vocês não veem mal nenhum nisso. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não veem mal nenhum nisso. Tá entendendo? Esses sacerdotes aqui, que deveriam ter responsabilidade de oferecer a Deus o animal perfeito, de oferecer a Deus o melhor que tinha, né? Eles faziam isso e eles perguntavam: em que nós estamos desrespeitando a Deus? De que maneira nós estamos desonrando o Senhor? Eles ainda perguntavam isso, né? Tentem oferecê-los aí a Deus aqui, através do profeta Malaquias. Ele diz: tentem oferecê-los de presente ao governador de vocês, tentem. É aquele negócio, irmãos, nós oferecemos a Deus um respeito que infelizmente muitas vezes é desprezível. Nos nossos cultos, quantas vezes eu já ouvi falar de pessoas que estavam em cultos e essas pessoas na hora do culto estavam lá mandando mensagens que não tem nada a ver com o culto ao Senhor. Às vezes nós temos mais respeito à presença de um governador, de um prefeito, um presidente, né? Se chegar o presidente, misericórdia, se chegar o governador, né? Embora infelizmente o governador, não sei nem quem é agora, né? Mas tudo bem, né? Ou chegar uma outra autoridade, as pessoas tremem. Mas no culto ao Senhor, as pessoas, elas profanam o culto ao Senhor. Elas fazem relaxadamente o culto ao Senhor. Prestam culto ao Senhor, que misericórdia.
né? Só Deus para ter paciência. Em ver aquelas pessoas lá na hora do culto conversando umas com as outras, né? Distraindo o outro que está ao lado, em ver as pessoas ali nas redes sociais, na hora que era para prestar atenção, para se conectar com Deus, adorar ao Senhor plenamente, ouvir a palavra dele, não fazem. Então é isso que ele está dizendo aqui, e muitos hoje, né, infelizmente, têm ido por esse caminho, né? Nos cultos públicos. Isso pode ser os cultos, não só os cultos nos templos, mas os cultos nos lares, né, nos PGM, nas células, seja o nome que quiser dar para isso, e pode ser como online também, online. Quantas pessoas estão servindo a dois senhores? Ele está online aqui, ligado, o celular está ligado, mas ele está fazendo uma outra coisa, não tem nada a ver, né? Está ligado em outras coisas, só está deixando ali para dizer assim, eu vou deixar aqui ligado para dizer que não liguei, né, o celular, para dizer que eu não assisti a live. Tem gente que faz isso é um desrespeito, né? Claro, não é a quem está falando, mas ao Senhor, né? E a quem está falando também, né? Se esse é porta-voz do Senhor, claro. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Um culto oferecido assim, com animais aleijados, com doentes, cegos, quer dizer, quando a Bíblia, os textos aqui, tem aqui, quer ver, Levítico 22, do 20 ao 25. É bom analisar o contexto para mostrar por que Deus aqui está cobrando dos sacerdotes. Porque os sacerdotes sabiam muito bem como eles deveriam, eles conheciam a lei, eles conheciam todas as regras, todos os critérios para se oferecer ao Senhor, os sacrifícios, conheciam tudo, né? Vamos pegar aqui Levítico então, o texto aqui. Vamos fazer ler aqui, para ficar bem claro. Quem quiser acompanhar aí, Levítico 22, 20 a 25, né? Levítico 22, 20 a 25. Olha, quer ver? Vou ler aqui, tá? Diz assim o texto: o cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou seja, com feridas, né? Ou sarnoso, ou cheio de espinhos, não os oferecereis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Quer dizer, tinha todo um critério, né? Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Aí vai falando aqui, vai dando todos os detalhes aqui, não vou ler isso tudo aqui, o texto todo, mas é isso que está falando aqui. Os animais, como eles deveriam ser oferecidos ao Senhor, perfeitos. Animais que não podiam ser, no caso, eles não podiam estar aleijados, doentes, cegos, etc, 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 etc. Não podia. Então está bem claro em Levítico aqui. Tá? E aí agora o texto continua. E agora, verso 9, e agora, sacerdotes? Tentem apaziguar a Deus. Na minha tradução, no verso 9, está assim. Agora, pois, suplicai o favor de Deus. É uma ironia, né? Que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Com esse tipo de oferta aqui, animal aleijado,
que eles não queriam nem para eles mesmos, eles iam oferecer ao Senhor, né? Então, com esse tipo aqui, é isso que é uma expressão irônica. E agora, sacerdote, tentem apaziguar a Deus, ou na outra tradução, suplicar o favor de Deus. Não, supliquem aí o favor de Deus. Como que Ele vai atender a vocês? Se vocês fazem isso daqui, prestam um culto a Ele totalmente sem respeito, um culto que o desonra, totalmente fora do que a palavra diz. Então, como? Nós sabemos que nas Escrituras Sagradas, que há alguns casos de pessoas que ofereceram ao Senhor um culto indevido. E nós sabemos o que aconteceu com eles. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo lá em Levítico 10, 1, 2, de Nadab e Abiú, os filhos lá de Arão. Levítico 10, 1, 2. Olha o que diz lá esse texto. Vamos ler aqui também. Tá? Olha bem, diz aqui, 1, 2. Isso para explicar o texto aqui, nós estamos indo ao contexto para entender o que ele está falando, tá? Olha, Nadab e Abiú, todo mundo conhece a história, eles foram reprovados. O culto que eles prestaram ao Senhor foi reprovado, tá? Diz aqui, Levítico 10, 1, 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, né, o seu incenso, né? Nós sabemos que tinha um altar do incenso no tabernáculo. Naquela época era o tabernáculo. O templo o templo de Salomão só vai surgir em 966 a.C., tá? Então aqui a gente está falando do tabernáculo, é o contexto de Moisés, tá? Então Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre esse incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. O que Deus não ordenou fazer, eles fizeram, trazendo fogo estranho. Alguns entendem aqui que esse fogo estranho que Nadab e Abiú trouxeram ou ofereceram ao Senhor, porque tinha as ervas certas para serem usadas no incenso, né? No altar do incenso, para ser queimadas no altar do incenso. E pelo que dá a entender aqui, o texto não está detalhando, mas pelo que dá a entender, eles ofereceram outro tipo de ervas, né? Que não eram ervas selecionadas, né? Porque tudo que era oferecido ao Senhor era tudo selecionado. Eu não podia pegar qualquer mato lá e fazer um incenso, né? Eu não podia pegar qualquer animal ou qualquer alimento e oferecer ao Senhor. Tudo tinha que ser coisas de qualidade, né? Perfeitos, né? Coisas perfeitas, né? Animais perfeitos e tudo perfeito, né? Com qualidade, tá? O verso 2 diz: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quer dizer, eles morreram perante o Senhor porque eles desobedeceram a Deus, ofereceram, como diz o texto, fogo estranho. Eu já expliquei o que pode ser esse fogo estranho aqui. De qualquer maneira, eles ofereceram algo que não era para oferecer ao Senhor. Ou o modo, né? Ou digamos, os instrumentos, foi a maneira errada, né? De oferecer ao Senhor. Aquele momento de oração sublime que eles faziam, que os sacerdotes faziam diante do Senhor quando estavam diante do altar do incenso. Então eles ofereceram um pouco estranho ao Senhor, tá? Então é isso daí. Então aí dá para entender aqui o profeta Malaquias falando, Deus falando, claro, ao povo através do profeta,
e chamando a atenção do povo, e chamando a atenção especialmente dos sacerdotes, dos líderes religiosos. Tá? Será que Deus hoje, se fosse chamar a nossa atenção, nós que somos e dizemos ser líderes religiosos, será que Deus, como Ele faria conosco hoje? Eu fico pensando, eu fico imaginando esse momento aí da pandemia, do isolamento social. Será que Deus de alguma forma não está chamando a atenção da igreja seriamente? Porque isso afetou seriamente a igreja. Afetou seriamente a igreja. Então eu fico me perguntando o que Deus falaria à igreja agora, nesse momento. Será que realmente nós de alguma forma não estávamos oferecendo ao Senhor um culto indevido? Sem qualidade? Será que nós, na verdade, não estávamos como que num palco, nos apresentando, em vez de realmente adorar ao Senhor? Será? Será que valorizamos muito os nossos templos e esquecemos realmente das pessoas da igreja? De levar essas pessoas verdadeiramente a adorar a Deus? E para que elas adorem a Deus, elas precisam abandonar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados. Será? Nós pensamos que isso vem, e essa pandemia, essa situação toda, nós pensamos que é para atingir o ímpio, mas será que não é para atingir mais ainda a igreja? Porque essas mudanças todas mexeu com a essência da igreja. Porque a essência da igreja é reunião. A essência da igreja é encontro. A essência da igreja, a vida dela, o estilo dela, são as relações humanas, a comunhão. A Bíblia diz isso claramente, de capa a capa no Novo Testamento, e também no Antigo, Mas falando de igreja no Novo Testamento, ela fala isso de capa a capa, da comunhão, da unidade. Porque a própria palavra já disse isso, na etimologia da palavra eclesia, tem essa ideia de ajuntamento, de congregação, de assembleia, de reunião. E tem alguns aí adeptos aí que são os desigrejados, que não entenderam nada, não entendem nada de igreja. Que a essência da igreja é sair gente e reunir gente. E ter pessoas ali que Deus chama para poder conduzir esse rebanho. Isso aí é a essência da igreja, faz parte da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. É a igreja que sai, é a igreja que fala. Então será que nós não perdemos isso? Será que não precisamos voltar ao Novo Testamento, estudá-lo direitinho para entender realmente o que é ser igreja de Cristo? Será? Será que agora com essa pandemia não está ficando bem claro quem é igreja e quem não é igreja? Por isso que eu falei que neste momento é um momento de muitos jovens e adolescentes e pessoas que têm condição de estarem, de saírem e se apresentarem e dizer: nós estamos aqui, nós entendemos o que é ser igreja. E nós queremos verdadeiramente viver isso. Como igreja de Cristo, em tempos difíceis. Então é isso aí. Então, isso aqui é para a gente aprender, porque a gente estuda um texto que foi escrito lá por volta do ano 430 a.C. e a gente tem que aplicá-lo em nosso tempo e ver o que ele fala conosco agora. Porque esse pessoal aqui oferecia um culto defeituoso ao Senhor, um culto doente ao Senhor, como animais doentes, desobedecendo a Deus. Bom, vamos lá agora. O que vai me assustar mais agora e vai nos assustar é o 10, cara.
É o 10 que vai, eu vou fechar com o 10 aqui, o que vai nos assustar mais ainda. Isso vai nos assustar. Porque olha o que o profeta diz. Se um de vocês, olha bem, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia um fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Eu não vou aceitar um culto mal realizado, feito relaxadamente. Eu não vou aceitar um culto com animais aleijados, defeituosos. Eu não vou aceitar um culto assim. Vocês não dariam esse animal ao governador de vocês? Vocês não dariam um animal desse aos prefeitos de vocês, aos presidentes de vocês? Vocês não dariam isso nem mesmo aos amigos de vocês? Vocês iam me oferecer um tipo de culto assim? Quando deveriam oferecer o melhor para mim, o melhor que vocês têm, o melhor que vocês podem dar. Então é isso. Então, se um de vocês fechasse as portas do templo, Deus está dizendo assim: é melhor que vocês não me adorem do que me adorarem desse jeito. E é isso que Deus está dizendo para aquele povo, para os sacerdotes, os líderes e todo o povo. É melhor que vocês não me adorassem. Que pena que não tenha, como se ele dissesse, que pena que não tem um que feche a porta do templo e que impeçam vocês de oferecerem sacrifícios. Entendam aqui que templo aqui possivelmente é o pátio interno, né? Que dava acesso ao altar do holocausto, dos sacrifícios. Fechar ali a porta. Poderia ter um de vocês que fizesse isso, porque eu prefiro que vocês façam isso, que vocês não me adorem do que me adorem desse jeito. Oferecendo-me um culto, sim, relaxado, um culto com animais defeituosos, como eu já disse aqui, aleijados, cegos, coxos. É melhor que não me adorem do que me adorarem assim. Ele também poderia dizer isso para nós hoje, quando ele vê os nossos cultos. Porque Deus observa os nossos cultos, como o cultuamos realmente, o cultuamos, se realmente o adoramos. Então ele observa, e agora está muito claro isso, né? Quem são os verdadeiros adoradores do Senhor? Aquele que o adora em espírito e em verdade, gente que não precisa de templo para adorá-lo, gente que não precisa de um cenário bonito para adorá-lo, de um púlpito bonito para adorá-lo, gente que o adora em todo lugar, que o busca em todo lugar, mas não esquece e tem saudade de estar juntos. Quantos agora gostariam de voltar? Meu Deus, muita gente aí está reclamando. Poxa, queria voltar e eu não posso, eu tenho mais, ou eu tenho uma dificuldade de saúde, ou eu tenho mais de 60 anos, e eu não posso voltar, eu queria tanto voltar. E tantos que poderiam voltar agora e se apresentar como igreja de Cristo e falarem assim: eu estou aqui, eu pertenço à igreja de Cristo. Estou aqui para trabalhar, estou aqui para fazer o que é necessário. Estou aqui para visitar pessoas, para orar pelas pessoas. É isso daí. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha piedade de nós. Se um de vocês fechasse as portas do templo, é como se ele dissesse: é melhor vocês não me adorarem do que adorarem desse jeito. O que vocês fazem é nojento.
O que vocês fazem é desprezível. O que vocês fazem é inútil. Porque vocês prestam culto totalmente fora da palavra, da minha vontade. Vocês prestam culto relaxadamente. Não tem nenhum, não honram-me, não adoram-me verdadeiramente. Deus está dizendo isso. Que Deus tenha misericórdia da gente. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele. Em nome de Jesus.